Auto Center Aquiraz, WhatsApp 8713-5555 e 8798-7452. Nutrifértil, WhatsApp 98569-5567. Ótica Freelook, tudo em 10 no cartão ou 6 no crediário. WhatsApp 998479229. Pulus Tintas e Ferragens, uma diversidade de ferramentas e itens para construção. A loja de construção mais completa de Aquiraz. Azordep, vidraçaria em Aquiraz. WhatsApp 987775762. Jesus Miguel, contabilidade geral. WhatsApp 988948774. Regis Oliveira. E olha aí, gente, como se não bastasse a Covid assolando aí há quase 2 anos o nosso mundo, nosso planeta, agora surgiu aqui no Ceará e em mais 3 estados a tal da doença da urina preta. Você já ouviu falar disso? Doença, o mal da urina preta. Você vai saber tudo agora sobre essa questão. O Ceará, inclusive, emitiu um alerta sobre sintomas após registrar 9 casos suspeitos da tal doença da urina preta. O Amazonas registrou pelo menos 61 casos da urina preta em 10 municípios do estado. Uma mulher de 51 anos morreu em Itacoatiara, lá no Amazonas. E pelo menos 4 estados brasileiros têm registros de casos da síndrome de HAF, HAFF, conhecida como doença da urina preta. Essa doença, que deixa a urina com coloração escura, por isso o nome urina preta, provoca dores musculares, falta de ar e insuficiência renal entre 2 a 24 horas após consumo de peixes ou crustáceos contaminados com uma certa toxina. Esteve diagnóstico no Amazonas, na Bahia, no Ceará e no Pará. O que é que diz o Ministério da Saúde sobre a tal doença da urina preta, a doença de HAF? Diz que é causada por uma toxina que pode ser encontrada em peixes como o tambaqui, o badejo, a arabaiana ou em crustáceos como a lagosta, o lagostim e o camarão. Mas qualquer um desses peixes pode ter essa doença? Não. É só se o peixe não for acondicionado de maneira adequada, né? Então não é o peixe sendo fresquinho, não tem problema nenhum. O problema aí é muitas vezes quando o peixe não é guardado, não é acondicionado de maneira adequada. Então pode acontecer dessa toxina aparecer em alguns desses peixes, não em todos, evidentemente, né? Como essa toxina ainda é pouco estudada, acredita-se que esses animais possam ter se alimentado de algas com certos tipos de toxinas que, consumidos pelo ser humano, provocam os sintomas. Contudo, repito, a toxina, sem cheiro e sem sabor, surge quando o peixe não é guardado ou acondicionado de maneira adequada. O quadro descrito dos pacientes graves é compatível com a rabidimiólise, doença que destrói as fibras que compõem os músculos do corpo. Quando associado ao consumo de peixes, a síndrome é conhecida como doença de HAF. O Amazonas registrou, como eu já disse, pelo menos 61 casos. É o estado que mais tem casos da doença. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas informou que essa é a 3ª vez que ocorrem surtos de doença da urina preta lá no estado. O primeiro foi em 2008, com 27 casos nas cidades de Manaus e Careiro. Na época, ninguém morreu. O segundo surto foi em 2015, com 74 casos em Manaus, Itacoatiara, Itapiranga, Nova Olinda do Norte, Altazes e Urucurituba. Nome indígena, né? É difícil. Urucurituba também, nenhuma morte, graças a Deus. A Bahia identificou 13 casos da síndrome até o momento. De acordo com a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, as notificações foram feitas nos municípios de Alagoinhas, Salvador, Maraú, Mata de São João, Camaçari e Simões Filho. No total, 5 permanecem em investigação. No Ceará, a Secretaria de Saúde do Estado está investigando a ocorrência de 9 casos suspeitos. Os números correspondem aos registros até o dia 21 de agosto e aguardam confirmação laboratorial da toxina presente em peixes possivelmente contaminados. Dos 9 casos suspeitos, 4 são homens e 5 são mulheres com idade média de 51 anos. 3 casos suspeitos da doença de HAF investigados no Pará. A maioria deles tem se concentrado na região do Baixo Amazonas, que encontra-se no período de estiagem, quando há redução do volume na renovação da água nos ambientes, permitindo aí a proliferação de algas, o que pode ter propiciado a aparição dessa toxina. O Ministério da Saúde aponta que a hidratação é fundamental nas horas seguintes ao aparecimento dos sintomas, uma vez que assim é possível diminuir a concentração da toxina no sangue, o que favorece sua eliminação através da urina. Em casos mais graves pode ser preciso fazer hemodiálise.
hemodiálise. Agora, de onde veio, né, essa tal doença que apareceu agora há alguns anos, né, 2008 para cá? Bem, de acordo com um artigo escrito em 2013 por especialistas do Hospital São Lucas Copacabana, no Rio de Janeiro, o nome da moléstia tem a ver com a sua origem. Os primeiros relatos sobre ela são de 1924, e vem da região litorânea Königsberg-Raf, que fica próximo do Mar Báltico. Atualmente esse local integra a cidade de Kaliningrado, que pertence à Rússia e faz fronteira com Lituânia e com Polônia. Então não é coisa nova, é antiga, mas aqui no Brasil agora está sendo acometido aí nesses estados que eu falei. Agora passando para o Ceará, né? Falando do Ceará, emitiu notícia desta quarta, 15 de setembro de 2021, Ceará emitiu alerta sobre sintomas depois registro desses 9 casos suspeitos da doença da urina preta, sobre sintomas a serem observados em pacientes atendidos nas unidades de saúde do Ceará. A nota foi publicada na quarta-feira, dia 15. Segundo a Secretaria de Saúde do Ceará, todos os casos suspeitos devem ser notificados por se tratar de um evento de saúde pública. Os profissionais da área devem ficar atentos aos pacientes que relatarem sintomas listados, como eu vou falar agora. Quais são os sintomas para você reconhecer? Dor e rigidez no sistema muscular, dificuldade de andar, falta de ar, perda de forças, dor no estômago, dormência, diarreia, mudança na tonalidade da urina, né? Fica escura. A orientadora da Célula de Informação e Respostas às Emergências de Saúde Pública do Ceará, a Sheila Santiago, explica que é importante ainda investigar se houve consumo de crustáceos e pescados. Certo? Então tá aí. Segundo a Secretaria do Ceará, são investigados 4 homens e 5 mulheres com idade média de 51 anos. Quer dizer agora que você vai parar de comer crustáceo e peixe? Não, não é esse o caso, né? Tem que ter só cuidado, tem que ter cuidado até na hora de informar para não afetar, né? Para não afetar o consumo desses alimentos. Senão o pessoal que vende peixe e crustáceo vai ficar na pior, que não vai vender mais nada, né? Então não é qualquer peixe, qualquer crustáceo pode estar contaminado, não, gente. Tem que ser acondicionado errado. Então, se você compra crustáceo, peixe costumeiramente, certifique-se de que ele está bem acondicionado, está bem congelado, né? Para que você tenha uma margem de segurança, uma certa margem de segurança aí, tá bom? Não adianta pânico também, não é para ficar em pânico, não. Apenas a gente informa aqui para que as pessoas possam saber como agir, certo? Informação aqui no Viver em Aquiraz.